Boa noite, como vão vocês? Meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo no Brasil. Gostaria de convidá-los a subscrever, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos, ativar as notificações, se possível fazer contribuições ao canal e também não esquecer do link na descrição se for comprar pela internet, da Amazon.com, Shopee e da Magazine Luiza. Nós estávamos lendo a emenda constitucional número 103 de 2019, paramos no artigo 28. Lembrando sempre que há uma playlist de todos os estudos de previdenciário, né? Direito previdenciário, a ordem social da Constituição, focado para concursos, focado para estudos, conhecimentos jurídicos e administrativos também, né? Pessoal do RH, pessoal de empresa, quiser e precisar, tem esse material didático aí, essa consolidação de várias leis e emendas constitucionais atualizadas, vigentes, que você pode pesquisar e tem fácil acesso, de graça, né? É um compilado de leis que eu tô lendo de graça. Não cobro nada por isso, não fiz e-book nem nada, nenhum tipo de curso online nem nada. Talvez quando for mais graduado e talvez tiver algum trabalho científico, eu faça alguma coisa, né? Relacionado. Mas por enquanto não e nem pretendo, não me sinto qualificado, muito menos apto a fazer esse tipo de procedimento. Mas quem sabe no futuro próximo, não é mesmo? Bom, paramos na leitura do artigo 28. 28. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Até que a lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei 8.212, de 24 de julho de 91, que é a Lei dos Funcionários Públicos, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico trabalho avulso, essas serão de. Então, a alíquota de contribuições, né? A cada um salário mínimo tem uma alíquota. Até um salário mínimo, 7,5%. Então, se você ganha 1.000, você tem que retirar R$ 75 somente para a Previdência Social. Tá? Acima de um salário mínimo, até R$ 2.000, 9%. Então, 9% dá R$ 180 somente para a Previdência. De 2.000 até R$ 3.000, 12%. Então, R$ 360 são para financiar a Previdência, tá? Lembrando que é isso. De 3.000 até o limite de contribuição, 14%. Para as primeiras alíquotas previstas no caput, serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Os valores previstos no caput serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados aqueles vinculados a salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Foi como nós falamos. O de 1.000 vai até 7,5, tá? Esse é o salário. Só que nós temos o contribuinte individual, tá? Tem o facultativo. Então quer dizer, ambulantes, prestadores de serviço, empreiteiros, pedreiros, azulejistas, vendedor de ambulante, todos esses não têm valor de salário mínimo. Então eles vão contribuir com o que puderem no mínimo estabelecido, né, administrativamente pela Previdência. O que ganha 3.000 vai pagar 12%. Por que ele vai pagar 12%? Porque tem uma. No nosso país, na nossa soberania, na nossa nação, tem pessoas que não contribuem nem 7,5 sobre o salário mínimo. Então ele não vai pagar nem R$ 75.
tá, para estar na Previdência. Um ambulante desse, ou um pedreiro, ele cai na obra, ou ele se acidenta, não tem condições de exercer a atividade, o que ele vai receber? Um salário mínimo, porque é o mínimo que o acidentado cobre. Isso é um risco? É um risco. Mas é um risco que não dá para ser calculado? Não, é um risco calculado. Todo ano tem um acidentado, tem 50 acidentados no país. Então há uma média aritmética. Claro que é uma utopia, certo? É uma estimativa de quanto se gasta e quanto se arrecada. Por que o de 3 mil paga 12% como assalariado? Porque esse que ganha 3 mil, até o limite do salário de contribuição, ele financia esse pedreiro ou esse ambulante que não paga 7,5, compreende? Como um grande consórcio. É injusto? Se você for pensar individualmente, é muito injusto. De 3 mil pagar 12% e o ambulante não pagar nada. Mas, lembrando que nós somos uma soberania, nós somos nação, nós temos um brasão, uma bandeira, e todos nós trabalhamos, né? Cada um com a sua convicção, com a sua oportunidade, cada um teve uma história de vida, cada um tem o seu esforço, seu metabolismo. Cada ser na natureza é diferente um do outro. Um tem pressão mais baixa, outro tem pressão mais alta, devido a origens históricas, né? De adaptação ao meio. Isso é inegável. Pensando individualmente, sempre vai ser uma injustiça. Porém, pensando como um grande consórcio, uma nação com uma população de 360 milhões, e que os que contribuem, que estão em idade laborativa e os que exercem atividade laborativa, entre esses que são produtivos, há que se financiar, porque nós temos ainda idosos e temos as crianças também, né, que não podem prover o próprio sustento. Então, infelizmente, o que ganha 3 mil reais vai ter que subsidiar todo o déficit do ambulante, do pedreiro que não paga o limite ou paga menos, né, do limite, que tem que receber um salário mínimo cheio, né? Se houver a queda, se houver o acidente de trabalho, a morte também, né? Por morte, de repente ele tem alguém que precise. Esse aí vai precisar, compreendem? Porque a fraude é um problema, porque o desvio é pitoresco, é uma coisa abominável. Porque essa pessoa de 3 mil reais está com um peso enorme nas costas, retirando 12% do seu salário, tá? Que não é um valor pouco, são 360 reais por mês de contribuição para financiar aquele que é ambulante, aquele que não contribui com o total. Então é importantíssimo a gente pensar consolidadamente, sincronicidade de pensamentos, atitudes, com uma nação de uma bandeira só, um só brasão e um só pensamento, que é o progresso, né, e a estabilidade. Se todos, né, o de 3 mil nunca iria reclamar se ele não pagasse tributos enormes, se o preço do alimento dele não fosse alto. Se tudo funcionasse como uma grande alavanca, como uma engrenagem de motores, com vários tipos de roldana, com vários tipos de correntes e correias, porém funcionando para que a engrenagem funcionasse, se o eixo movimentasse, nós não estaríamos nesse problema, não é mesmo? Então, como eu havia informado em aulas anteriores, há meios de financiamento da Previdência Social, né? Além dos títulos de dívida pública de países estrangeiros, você tem a estimativa aí de troca de moeda estrangeira, você tem o turismo, nós temos intercâmbio estudantil, intercâmbio entre países, né? Tem N, as exportações em moeda estrangeira vão garantir também esse pequeno lastro, vão dar esse lastro para que a Previdência Social se solidifique, crie raízes e alcance o grande equilíbrio, né? Não tem um lucro exorbitante no anual, é, mas tem um equilíbrio daqui a 30, 40 anos, de 5 a 40 anos.
uma estimativa, um cálculo, tá? Nem que comece agora. Nós temos o censo, nós temos o IBGE, nós temos os órgãos federais, temos históricos federais. Só que se a fraude houver essa fraude, houver a mácula dos cálculos, dos números, esconder números para cobertar fraudes, isso não vai gerar uma visibilidade de gráficos, de estimativas, estatísticas, para que possa calcular o valor exato. Talvez uma média ponderada, uma média Schubert precisa de quanto precisa contribuir para que o de 3.000 não precise retirar 12% e o de 2.000 não precise 9%. Encontra-se uma média socialmente viável de valores que não seja tão, um valor exato de uma estimativa precisa de 20 a 30 anos, 20 a 40 anos, que abaixa essa alíquota e com menos percentagem descontada em seu salário, é um maior salário e maior poder aquisitivo de compra do trabalhador, que ganha o salário mínimo, também do avulso, também do ambulante, do individual. Então há que se chegar a um senso comum, pensar como uma nação consolidada, para que as suas instituições funcionem. Principalmente, funciona aqui uma instituição que eu vou querer utilizar, que é a Previdência Social. Tá? Eu vou querer essa Previdência Social equilibrada. Quando eu chegar à minha idade de aposentadoria, eu poder ter condições, de um salário viável para poder passar uma velhice estável, uma velhice sem muitos problemas, não é mesmo? Para isso, nós temos a social, que é o Previdência Social, e nós temos a privada, a Previdência Privada, que é nos bancos. Mas isso não deveria ser, a Previdência Social deveria cobrir todos os gastos, para a gente ter uma vida. Nós trabalhamos para isso muito tempo, e então aumentaram ainda nossos anos de trabalho. Eu vou completar 23 anos de contribuição, 24, perdão, e estou trabalhando e preciso trabalhar ainda mais. Então, quer dizer, vamos chegar no denominador comum, vamos começar hoje, vamos mudar a mentalidade hoje, vamos calcular, vamos parar de achismo ou querer agradar gregos e troianos, população e contribuintes e cidadãos que votam. Não, vamos fazer isso por nós, por nós. Vamos ter uma vida qualificada na velhice. Não vamos nos preocupar. Vamos garantir o nosso futuro, o futuro dos nossos netos, com uma previdência consolidada, planejada. É isso que eu almejo, Por isso que eu estudo e não acredito que apontar o dedo vá resolver nada. Nós temos que começar a planejar nós mesmos, nós cidadãos, tá? Se está nessa situação, vamos juntar um dinheiro na privada, vamos fazer uma previdência privada. Quando as regras do jogo terminarem ou mudarem, aí sim a gente precisa diminuir a previdência privada, não vamos complementar. O governo tá bom, então vamos diminuir a previdência privada, diminuindo a previdência social, essas alíquotas que a gente tem que pagar, vai aumentar o nosso poder aquisitivo. Então a gente pode fazer um outro planejamento, talvez patrimonial, talvez uma renda fixa, uma poupança, para que quando a gente chegue na idade a gente tenha um dinheiro guardado, planejado, para que a gente não possa depender dos outros ou do governo. É isso que eu almejo, que eu penso e gostaria de disseminar esse pensamento em todas as mentes. Há uma crença, um pensamento conjunto de toda a sociedade brasileira, sem nenhuma distinção, inclusive os militares. Tá? Porque tem muita notícia aqui que os militares contam o tempo de serviço de militar, depois se eles passarem para social, eles são abarcados com cômputo entendeu? Com cômputo do tempo de serviço deles. Então, quer dizer, é para todos, não tem como não fugir. Isso aqui foi estipulado nos Estados Unidos, tem outros locais que tem também essa previdência social que o país vai pagar, mas precisa ser bem planejada, não é mesmo? Não pode ser alicerce, não pode ser subterfúgio, deve brilhar aos olhos
do mau caráter, do mau caratismo, dos oportunistas. Isso tem que ser blindado em bancos estrangeiros, com títulos de dívida pública internacionais, que financiam isso aqui, com dificilmente a pessoa pode retirar esse dinheiro em conta. Tem que ser uma coisa lacrada, um segredo de Estado, super complexo, super bem elaborado, para que não haja nenhum tipo de fraude, a gente possa contar com esse dinheiro de 30, 40 anos para frente. Eu estou com 40 anos, eu gostaria muito de aposentar saudavelmente, com dinheiro na conta em poupança e poder usufruir disso ou num sítio ou numa casa de praia, o que a vida me proporcionar, mais com dinheiro em conta, né? Bom, fica aqui o recado. Espero que vocês tenham concordado. Se não, pode comentar e vamos trocar ideia. As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Para segundos, os valores previstos no caput serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social e os salvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Artigo 29. Até que entre em vigor a lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá complementar sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos no inciso 1º, 2 e 3 do caput somente poderão ser ao longo do mesmo ano civil. Artigo 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente no disposto no parágrafo 9º, artigo 195 da Constituição Federal, não se aplica a contribuições que substituam a contribuição de que trata a linha A, no inciso 1º do caput do artigo 195 da Constituição Federal, instituída antes da entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 31. Parágrafo 11 do artigo 195. Não se aplica aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada desta emenda constitucional, sendo vedadas reabertura ou prorrogação de prazo para adesão. 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei 7.689, de 15 de dezembro de 98, esta será de 20% no caso de pessoas jurídicas, referidas no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo da Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2021. Bom, vamos parar aqui no artigo 33. Depois a lei está acabando, tá? Eu vou ler o outro artigo. Para no 33, vou fazer um comentário. E depois a gente começa uma outra emenda, uma outra lei que dispõe no artigo 195 que foi revogado ou não. O que for revogado, tiver mais vigente, tiver mais atual, vou parar ali a leitura e vou começar a leitura do artigo mais célere, né? Que é novidade, que abrogou os outros, né? Que agora dispõe sobre a mesma matéria, só que com outra competência, com outra interpretação. Aí eu vou parar e vou ler essa emenda que é mais atual. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo. Eu queria lembrar que eu me inscrevi para auxiliar de licitação, né? Jurídico na Prefeitura de Minas Gerais. Tá? E tem outros editais vigentes aí, querendo entrar, de prefeituras também. E é isso aí. Eu falei que fui prestar o concurso da Advocacia Geral da União, mas ainda não saiu o resultado. O da Receita Federal eu não passei.
Eles não vão corrigir a prova, né? Eles só corrigem se tiver um valor máximo, né? Eu não vou poder corrigir a próxima porque eu errei muitas questões de auditoria e eles nem vão corrigir. E agora estamos esperando outra abertura de concurso, não tem nada estimado ainda. Se eu souber, eu vou falando aqui nesse canal aqui, que esse canal é só de estudos mesmo. E agora eu vou ler o Damásio, né? Vou fazer uma leitura do Damásio. Depois eu começo uma live de game na Twitch TV e vou editar meus vídeos do YouTube. Essa é a atividade e amanhã tem o serviço, né? Que agora eu sou atendente da Mafre Seguros, da Midway, né? Malway, perdão, Malway, não, é Mafre Seguros, né? O certo seria Mafre Seguros. E eu tô em treinamento, então essas são as atividades. Espero que goste do vídeo, não desista, vamos estudando. Senta aí, estuda pelo menos 1 hora, 2 horas, quanto tempo você tiver livre, mas não deixe de ler, leia livros, não pare a leitura que estimula o raciocínio, tente memorizar, né? Estimular o cérebro e esteja pronto e que a gente se encontre aí no concurso e todos tenham a vaga dos sonhos aí. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, até mais.